compartilha aí com o pessoal. Já tá. Boa noite, irmãos. Vocês estão chegando aí em casa agora. Uma boa noite a todos. Como os irmãos estão acostumados, nós teríamos agora um estudo bíblico, né? Mas hoje teremos o início da reunião do nosso presbitério e vamos transmitir o culto. O culto está acontecendo aqui na Igreja de Olaria hoje e nós vamos transmitir, ao invés de termos um estudo bíblico hoje, nós estaremos transmitindo o culto. E nós estamos aqui com várias redes de canais de televisão filmando o culto. Filma lá, amor. Temos os irmãos da Igreja do Cônigo, o pastor Júlio, que está transmitindo também, junto com os irmãos da Igreja do Cônigo, né? O pastor Júlio está com a gente aqui hoje também, na nossa reunião do presbitério. Então daqui a pouco vamos começar o culto. Fica aí aguardando, né? Lembrar a todos, domingo que vem, a nossa escola bíblica dominical, 9h30 da manhã. À noite, o nosso culto com a celebração da ceia, todos os domingos. Esteja conosco aqui, né, para adorarmos ao Jesus vivo, ao nosso Rei que está vivo no meio da sua igreja, né? Lembrar também, dia 20, a nossa live, né, dia 19, a nossa live Novo Cântico 3, com os hinos do Inário, Novo Cântico de Natal, né? E no dia 25 de Natal, a nossa carreata de Natal. Vamos nos encontrar aqui em frente à igreja, no estacionamento, às 19 horas. Enfeite o seu carro para o Natal e nós vamos sair pelo nosso bairro, lembrando a todos que o Senhor Jesus veio para nos salvar. Isso que é Natal, né? Então, aguardamos você que tiver, junta a sua família, seus filhos, bota todo mundo no carro, cada um no seu carro, e vamos celebrar juntos o Natal, a nossa carreata de Natal. Se você não é da Igreja de Olaria, também está convidado a vir com a gente, para a gente celebrar junto, para a gente se alegrar nesse Natal, né? Nesse ano tão diferente que estamos vivendo. Então fique aí um pouquinho mais, aguarde, daqui a pouco vamos começar o nosso culto. Estamos aguardando os irmãos que acabaram de chegar, das igrejas, do nosso presbitério. Daqui a pouco estamos começando o nosso culto desta noite. Uma ótima noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para você, tá bom? Sim.
Ei, som, ei, alô. Ei, som. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nesse momento, né? Estamos hoje iniciando a nossa reunião ordinária do Presbitério Sul de Nova Friburgo, juntos louvando e juntos adorando ao Senhor. Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Depois da cruz vem a glória. Apocalipse, capítulo 1. Depois dos momentos de dor, depois dos momentos de desprezo, depois dos momentos de batalha, vem a glória, a visão de Jesus glorificado. Como o Senhor está agora. Assim diz Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, visão de João. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na esperança em Jesus,
achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quantas igrejas nós temos no nosso presbitério? 7. No meio de toda realidade que nós temos vivido, eu creio que para cada irmão, nós estamos numa reunião de escrevermos nossos relatórios. Que relatório diferente foi o desse ano, não? A gente estava planejando um relatório, e o relatório mudou todo. As coisas mudaram nesse ano de uma maneira muito atípica, né? Mas é glorioso olharmos esta visão do nosso Senhor Jesus glorificado. Como ele diz aqui: estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Toda a autoridade é do nosso Senhor, e nós estamos aqui para adorá-lo, porque é Ele que sustenta a sua igreja, como Ele sustentava no passado, é Ele que sustenta na história, é Ele que vai sustentar nossas vidas até o dia final, sempre como o nosso Rei glorificado. Vamos, irmãos, falar com o Senhor. Convido os irmãos a nos colocarmos de pé. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos para te adorar, porque os pastores da tua igreja estão nas tuas mãos, as tuas igrejas estão nas tuas mãos. O Senhor é aquele que é soberano sobre a história, e o Senhor é aquele que está glorificado. E nós queremos te exaltar nesta noite, Jesus, declarar as tuas maravilhas, e aqui estamos reunidos pelo testemunho do teu nome. Estamos aqui como igrejas testemunhando, como João testemunhava no seu tempo. Nós estamos aqui hoje também como igrejas testemunhando Jesus ao mundo, através da tua palavra, Senhor. Reina em nossas vidas, recebe o nosso louvor e adoração, ó Jesus. Tudo aqui é para o Senhor, e nós te entregamos esse culto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Contemplamos a face do Senhor através desse texto de Apocalipse. Ele fala: os seus olhos eram como chamas de fogo, né? Sua voz poderosa, seus cabelos brancos como a neve.
Devia parecer assim com Edson Jesus, né? Aqueles cabelos brancos como a neve, né, Edson? Vamos glorificar ao Senhor, irmãos. Jesus, em tua presença, nos reunimos aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dou o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dou o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui para testemunhar daquele que morreu, mas está vivo, ressuscitou e tem toda a autoridade. Abacuque, capítulo 3, oração de Abacuque diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da
misericórdia. Versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda que a pandemia chegue e todo mundo fique preso nas suas casas, ainda que o nosso comércio, que os nossos negócios não produzam os frutos que esperávamos, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita mais e mais de ti. Assentai-vos, irmãos. Vamos fazer juntos esta oração. Renova-me, Senhor Jesus. Renova, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, aviva a tua obra. Nós somos a obra da redenção de Jesus. A igreja dele é obra de Jesus. Renova-nos, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessito mais de ti. Vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir que Ele nos renove. É um momento nosso com o Pai. Hoje queremos agradecer a Deus, porque ontem nosso irmão Ricardo Aires e nossa irmã Ludes completaram 59 anos de casamento ontem, né? Então louvar ao Senhor, e creio que você está na sua casa, os irmãos que estão aqui reunidos, temos tantas coisas para agradecer ao Senhor, para louvar
ao nosso Deus, para exaltar o Senhor, por tantas bênçãos que Ele tem nos dado, nos sustentado com sua mão de poder. Então feche os seus olhos agora, meu irmão, e vamos ter esse momento nosso com o Senhor, momento de oração, momento de pedir que Ele renove as nossas forças, que Ele renove nossas visões, de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Convido o reverendo Júlio, que esteja orando aqui ao Senhor, colocando nossas vidas diante do Pai. Vamos falar com o Senhor, irmãos. Acima de tudo, reconhecer a tua existência, a tua glória, a tua majestade, o teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pertencemos. E isso nos basta, Pai. Por mais que enfrentemos, ó Pai, nesse mundo, com os nossos pés sobre esta terra, por mais que nós enfrentemos situações, circunstâncias difíceis, não importa, Senhor. Nós te pertencemos, o Senhor é o nosso amado, louvado seja o teu nome. Pai, nós queremos nesse momento também te agradecer por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, te agradecer porque o Senhor a cada dia tem derramado o teu amor perfeito sobre nós, um amor incondicional, louvado seja o teu nome. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado do mal, a tua graça, ó Pai, é superabundante. O Senhor não leva em consideração as nossas imperfeições, as nossas mazelas, o teu amor nos sustenta, Pai. Ai de nós se não fosse o teu amor perfeito. Mas te rogamos também que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue nos dando forças para que nós possamos viver em novidade de vida. A cada dia mais te glorificando, te exaltando, reconhecendo a tua glória, a tua majestade, o teu poder, a tua soberania, Pai. Muito obrigado. Seja abençoando também a nossa 12ª RO. Pai, que tudo aqui seja feito para a honra e para a glória do teu nome. Abençoe todo o teu povo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, continuar adorando o Senhor com o hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente. Vamos nos colocar mais uma vez de pé para adorar ao nosso Senhor. Inário novo cântico, hino 11, Santo, Santo, Santo. Adoremos ao Senhor, Santo. Com júbilo, adoremos ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, eis Deus treino excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, era
sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assentai-vos, amados irmãos. Vamos, nesta oportunidade, ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua palavra aos nossos corações nesta noite, as nossas vidas. O nosso presidente do nosso presbitério, o reverendo Roberto Luiz Emerick, estará compartilhando conosco a palavra, né, e trazendo também a sua saudação ao nosso presbitério, nessa sua 12ª reunião ordinária. Passamos então a palavra ao nosso amado irmão. Boa noite, amada igreja. Graça e paz de Cristo Jesus vos seja multiplicadas neste momento. É uma alegria a gente ter esta oportunidade depois de um período tão distante fisicamente, né? Estamos alegres e felizes por este retorno e confiantes de que brevemente as coisas estarão caminhando de forma natural, né, como sempre foi a igreja congregada, a igreja unida, sem isolamento, sem distanciamento. Cremos que as coisas estão fluindo de forma favorável a este momento. Brevemente estaremos assim, nos reunindo de forma bem mais natural. Eu vou pedir ao Marquinhos, põe para mim esse suporte aí que eu estou com. Vou te ajudar, Marquinhos, A gente que tem sempre uma cola para poder pregar, né? Não tem tudo na cabeça, a gente precisa de um suporte maior aqui para nos ajudar. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso concílio. Queremos saudar os pastores e representantes dos conselhos das igrejas. Queremos saudar a igreja anfitriã, através do seu pastor, através de toda a sua liderança, irmãos e irmãs aqui presentes. Que a graça do Senhor seja de forma abundante sobre nós neste momento de culto, neste momento de adoração, de forma muito especial, e também sobre o nosso concílio que inicia a sua 12ª reunião ordinária. O desejo do nosso coração é que a nossa reunião e o nosso concílio, as nossas igrejas, trabalhem conforme a vontade do nosso Deus, fluentemente, com alegria, com prazer servindo ao Senhor. Eu quero refletir por alguns breves instantes na palavra de Deus com base no texto de Jeremias, capítulo 23, verso 29. É um texto bem conhecido. Eu quero ler e depois quero repetir a leitura junto com os irmãos. Jeremias, capítulo 23, verso 29. Diz assim a palavra de Deus: não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Vamos repetir? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Martelo que despedaça a pedra, né? Que esfarela, que torna em fragmentos a pedra, é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso eterno Pai, estamos
alegres e felizes, ó Deus, por este encontro, como concílio da nossa igreja, como teu povo aqui congregado, ó Deus, para prestar ao Senhor a nossa adoração, nosso louvor. Rendemos-te graça por tudo que já foi realizado, ó Deus, pelas canções, pelos louvores, pelas orações, pela tua palavra, ó Deus, agora também lida mais uma vez. Pedimos, ó Deus, a tua iluminação, a iluminação do teu Espírito Santo aos nossos corações, para que esta palavra, ó Deus, não seja apenas entendida na mente, mas aplicada aos nossos corações, se transforme em prática no nosso viver diário. É no nome santo e poderoso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Estamos prestes a comemorar o dia da Bíblia. Domingo próximo, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. E pensando no dia da Bíblia, nós já pregamos domingo passado com referência a este dia maravilhoso, e entendendo que a Bíblia é o alvo ou o nosso envolvimento maior como igreja. Tudo que fazemos como igreja, ela precisa de fluir da Bíblia e precisa voltar para a Bíblia. A Bíblia é o centro da atenção da igreja. Sem a Bíblia, nós não somos nada. Sem o ensinamento de Deus para nós, nós não subsistimos. Entendemos que é importante a gente destacar o quanto as Escrituras Sagradas, elas são fundamento, elas são direcionamento, elas são vida para a igreja de Cristo Jesus. E esse texto em particular fala sobre esta verdade, a palavra de Deus como fogo, como martelo que esmiuça a pedra, a penha. Mas o contexto todo de Jeremias é muito interessante. Estava participando na sexta-feira passada, retrasada, né? Aliás, passada mesmo, né? A palestra do reverendo Oswaldo Paião, e ele falava sobre nós como intérprete das Escrituras, o nosso desafio, né? Pois temos um texto antigo nas mãos, um texto que no mínimo aí tem beirando 2000 anos, se for o Novo Testamento, se for o Antigo Testamento 3000 anos aí, em volta disto. E falar sobre as profecias é um desafio maior, né? Texto antigo, mas sempre muito rico de ensinamento para nós. Jeremias viveu aí por volta do século, entre o século VI e o século V, ou melhor, século VII e século VI antes de Cristo, entre 621 AC e à frente disso, né, 580 e pouco, quando o reino de Judá foi levado para o cativeiro. O início do livro de Jeremias mostra o chamado dele, desde lá, profetizando ainda no início do reino, ou no período do rei Josias, sobre Judá. Mas o contexto da profecia de Jeremias num todo é de bastante exortação, de bastante orientação ao povo, correção de Deus sobre o povo que vivia em desobediência, o povo que vivia adorando outros deuses, indo após outros deuses. E a profecia, ela é uma profecia de advertência, ela é uma profecia que fala também do domínio do reino do norte, ou seja, do império babilônico que viria sobre a nação. E ele convive com todo este quadro, um quadro de bastante desconforto, um quadro em que a política era uma política instável, economicamente instável e espiritualmente todo desfavorável para ele, que tinha uma profecia vinda de Deus, verdadeira, mas que competia com falsos profetas, com falsos líderes que falavam
totalmente fora do que Deus havia previsto. Este capítulo 23 vai tecer bastante comentários nesse sentido. O início do capítulo 23, ele fala assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Esta analogia, esta não é parábola, mas é uma forma de exemplificar, né, de ilustrar para o povo. O povo conhecia bem. Hoje falar de ovelhas, no nosso contexto, parece bem distante, né? Mas no contexto de Israel era muito natural. O povo sabia o que eram ovelhas, o povo lidava com ovelhas no seu dia a dia. Então era uma palavra bem propícia, né? E quem são os pastores que a palavra do Senhor está direcionada aqui neste momento? Eram os sacerdotes, eram os profetas, eram os líderes de Israel que deveriam conduzir o povo a pastos verdejantes, a pastos fartos, com alimentação, com água tranquila. Mas o povo estava conduzindo ou deixando o povo ir para o despenhadeiro, como ovelha para o despenhadeiro. E a palavra do Senhor, então, ela exorta neste sentido. E eu quero, queridos, trazer rápidas reflexões e pensarmos no seguinte tema: evidências de um pastoreio autêntico. E eu quero dizer para os irmãos que a mensagem é para mim, tá? Primeiramente, eu sou o primeiro a ser admoestado, exortado, orientado pela palavra de Deus. E eu entendo que Deus tem muito a nos ensinar neste contexto do que Jeremias viveu, e no contexto hoje, o que precisamos aprender acerca do pastorear o rebanho do Senhor. Nós precisamos entender o quanto isto é importante. E 3 coisas são bem claras para nós neste único verso que nós destacamos como central da nossa reflexão. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Esta pergunta, ela traz para nós 3 considerações básicas: o autor da palavra, a mensagem da palavra e a ação da palavra. E nós queremos refletir nessas 3 premissas que envolvem todo o contexto de Jeremias e com certeza são lições para nós também hoje. Primeira, quem é o autor da palavra? Aquele que diz, não é a minha palavra. Ele está trazendo para si. Deus, Ele é o autor da palavra, Ele é o autor do rebanho, Ele é o autor da igreja, Ele é aquele que conduz a história, como bem disse o reverendo Cláudio aqui no início, quando fez menção do Apocalipse. O Senhor Jesus é aquele que conduz a igreja soberanamente, é aquele que se destaca no meio do candeeiro, ele passeia, ele tem nas mãos o líder da igreja, ele tem nas mãos não só o líder, mas a própria igreja. Então, nós precisamos entender e saber quem é este autor. Às vezes parece tão óbvia essa pergunta, né? Nós que somos teólogos, estudantes, né, da teologia, da Bíblia, né? Falar sobre Deus parece tão comum, tão fácil, mas é exatamente isso que a gente precisa combater. As coisas que parecem ser tão óbvias e tão comuns,
às vezes elas nos são tão distantes, tão fora da realidade. Os artistas falam da dinâmica da letargia visual, que significa que quanto mais você vê algo, menos você realmente vê aquilo. Qual o perigo disto? O perigo é que nós lidamos tanto com as Escrituras que ela se torna meio que tão vulgar. A gente pega ela tão naturalmente e a gente a trata de forma tão natural, sem perceber que ela é Deus falando conosco, sem perceber o quanto precisamos estar reverente diante desta palavra, sem perceber o quanto precisamos ser submissos a essa palavra. Então, é preciso que a gente entenda isso. Essa dinâmica da letargia visual é muito real. Eu me lembro em 1979, quando eu estava indo servir na Ilha do Governador. Era um menino de 18 anos, começando a carreira militar. Tinha feito a minha formação de soldado lá na Ilha da Marambaia e agora estava sendo designado para servir na Ilha do Governador. E quando eu pegava o ônibus passava pelas praias bonitas e o local que eu fui designado lá no final da ilha, no Bananal, tinha que passar por toda a ilha e passava por condomínios bonitos, praias lindas, era um visual maravilhoso. Isso na primeira vez, isso nas primeiras viagens. Mas depois de 3 anos que eu convivi na ilha, aquilo para mim já estava saturado. Eu já ficava agonizante para sair daquela ilha. Aquela ilha já era horrorosa para mim. Por quê? Porque a gente tem esta dinâmica da letargia visual. A gente vê as coisas e elas se tornam natural para a gente. Daqui a pouco a gente já não quer mais ver aquilo. A gente já cansa daquilo. Nós estamos vivendo na pandemia. E no início foi uma atração, as lives. No início foi uma atração a gente se encontrar ali com um grupo de louvor, pregar e fazer uma mensagem. Era até um pouco emocionante. A gente ficava assim meio enrolado, sem muita habilidade, diante das câmeras, diante do aparelho. Mas logo a coisa foi ficando tão vulgar, daqui a pouco a gente não estava mais preocupado com isso, e um monte de mensagens entrando, e você já querendo quebrar o celular, quebrar o aparelho, porque é tanta coisa que vem. E a letargia visual, queridos, isso tudo mostra para nós o quanto nós precisamos reverenciar a palavra de Deus. Eu li uma obra de um autor, Paul Tripp. Ele escreveu a seguinte obra, A Vocação Perigosa, sobre o ministério pastoral. Alguém já leu essa obra aqui? Eu até pensei em comprar e presentear, e depois me cobrem isso. É porque eu não fui ao Rio ainda, mas vou comprar essa obra. É uma obra bem legal, do Paul Tripp, sobre o ministério pastoral. Ele é um conselheiro, ele faz vários encontros pelo mundo sobre o trabalho pastoral. E é maravilhosa essa obra, Vocação Perigosa. Ele diz o seguinte, eu levei várias chicotadas dele nessa obra, mas amei a palavra, as instruções que eu recebi através deste autor. Ele diz o seguinte: a reverência a Deus é uma das coisas que impedirão a igreja de sair dos trilhos e ser distraída pelas muitas agendas que podem desvirtuar qualquer grupo de cristãos. Ele diz mais, o fato é que muitos pastores se tornam insensíveis, confusos ou sequestrados com respeito à reverência. Muitos pastores olham para a glória e não a veem mais. Muitos pastores estão apenas funcionando, tocados à manivela, porque não sabem mais o que fazer. Já esgotou todo expediente na vida ministerial, já deu tudo o que as ovelhas queriam e não sabe mais o que fazer. E o Paul Tripp diz que isso é falta de reverência. As glórias de ser correto, bem-sucedido, de estar no controle, de ser estimado e seguro, frequentemente se tornam mais influentes na forma como o ministério é desempenhado
do que as realidades surpreendentes da presença, da soberania, do poder e do amor de Deus. Muitos pastores perderam sua reverência e não sabem disso, ou não sabem como revê-la. Que desafio, né, para nós pastores, que desafio para nós líderes, que desafio para nós como igreja, manter acesa no nosso coração a reverência pela palavra de Deus, o amor pela palavra de Deus, a determinação pela palavra de Deus. No mundo secularizado que nós vivemos, no mundo humanista que nós vivemos, onde o homem está sempre em evidência, o homem está sempre no centro, e a palavra de Deus está cada vez mais esquecida. Hoje não se fala mais em aprender os mandamentos da lei de Deus. Hoje não se fala mais em aprender os catecismos da palavra de Deus, que falam da palavra de Deus. É preciso resgatar a reverência que a palavra de Deus, que o Deus da palavra exige de nós. Segunda consideração no texto, queridos, é acerca da fidelidade à palavra, a mensagem da palavra, fidelidade à mensagem da palavra. O profeta que tem sonho, no verso 28 do capítulo 23, diz: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Verso 30, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam as suas próprias palavras e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandade fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Eu fico a pensar, que responsabilidade nós temos, né? Que responsabilidade nós temos. Eu estava assistindo uma mensagem numa das lives, das várias lives, né, que a gente teve, de um pastor presbiteriano, fugiu o nome dele agora. E ele estava pregando sobre, ele ilustrou a sua mensagem, né, sobre os puritanos. A mensagem dele era sobre a palavra também. E ele fez menção dos puritanos. E um pastor puritano na Inglaterra, que ele estava pregando para uma igreja, e ele caracterizou, né, na sua mensagem, ele usou outro termo que eu não me lembro, o próprio Deus, dizendo: vocês que esqueceram a minha palavra, vocês que têm abandonado a minha palavra, vocês que rejeitam ouvir a minha palavra, eis que eu também me esquecerei de vós. E ele falou algumas vezes, o povo começou a tremer nos bancos, e depois ele fez uma nova, eu esqueci o termo que ele usou, representação. Ele fez uma representação agora da igreja para com Deus. E ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu careço do teu perdão, eu careço da tua misericórdia. E começou a falar, esboçar um coração contrito diante de tanta acusação verdadeira. E ele, pastor pregando, ele disse que quando terminou a igreja estava em prantos e ficou meia hora sentado, remoendo aquela mensagem.
E ele diz que esse pastor, quando ele foi para casa, ainda a cavalo, no caminho, na metade do caminho, ele apiou do seu cavalo. E ele, em prantos, orou ao Senhor, suplicando perdão de Deus, porque ele passou tanto tempo sem instruir o povo de Deus a buscar a palavra de Deus. Queridos, como temos a responsabilidade de falar as verdades de Deus com fidelidade. Vivemos num contexto de um mundo humanista. Aliás, o reverendo Oswaldo Paião falou sobre isso, o desafio que temos hoje como igreja. A sociedade humanista está entrando dentro da igreja, está impondo suas regras dentro da igreja. Está cada vez mais difícil confrontar com as verdades de Deus um povo que é cheio de mesmice, que é um povo cheio de ensimesmado, melhor dizendo, um povo que quer tudo para si, que quer mensagem de autoajuda. Está cada vez mais difícil falar sobre pecado, falar sobre o juízo de Deus. Está cada vez mais difícil. Mas nós precisamos entender que estas palavras proféticas são atuais. Nós precisamos proclamar as verdades santas da palavra de Deus, doa quem doer, incomode a quem incomodar. O fato é que nós não podemos responder por omissão para aqueles que estão indo para o abismo eterno. Nós não podemos, no dia do juízo, ouvir do Senhor dizer: vocês não cumpriram a minha palavra, vocês foram falsos profetas que não profetizaram o que as minhas ovelhas precisavam. Nós precisamos conduzir o rebanho do Senhor com temor e tremor, entendendo que a palavra do Senhor, ela não é palha, ela é trigo, ela é alimento, ela é pão que dá vida, ela é o sustento na alma do crente. Não podemos ir na onda destas mensagens de autoajuda que fluem aos milhares nas redes sociais e que tantas vezes nos deixam suspenso pela beleza, pelo florear, pela prédica, pela retórica bonita. Mas nós precisamos manter firme, ainda que não com tanta proeminência nos auditórios, mas nós somos responsáveis por aquilo que pregamos. Não podemos trocar por palha aquilo que é trigo, a mensagem do amor de Deus que resgata o homem da perdição eterna. A última característica nesse texto para nós fala sobre a ação da palavra, que é o próprio Deus agindo, é o próprio agir de Deus. Nós só temos que comunicar, nós só temos que expressar a verdade. O agir é Deus que promove, o agir é misericórdia de Deus, o agir é soberania de Deus. Ele é quem vai fazer o trigo frutificar nos corações, é Ele que vai fazer a semente do amor de Deus, a sua palavra germinar nos corações. É Ele, a ação é do Espírito Santo, a ação é de Deus. Neste contexto de tanta correção, de tantos puxões de orelha, o verso de número 5 do capítulo 23 vai mostrar para nós uma mensagem de esperança. Eis que vem dias, diz o Senhor. E esta expressão, eis que vem dias, é uma expressão que acontece com abundância nas profecias de Jeremias. Acontece 16 vezes no livro de Jeremias, e ela fala do amor de Deus, ela fala da esperança do cristão, e ela fala para nós
do renovo. Diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Justiça nossa não é nossa dos nossos atos, é a justiça que vem de Deus. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem envia o renovo a Israel. Jesus, o pão da vida. Jesus, aquele que partiu seu corpo no madeiro, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus, aquele que o seu sangue simboliza o cálice da nova aliança, aliança perpétua, aliança indestrutível, aliança que nos firma, que nos segura nas mãos daquele que é Senhor do universo. É nele que nós confiamos, é o agir dele, soberano, magistral, com poder e glória. É este agir de Deus que está sobre nós. Essa justiça de Deus que está sobre nós, é nessa justiça que nós somos vistos por Deus. Os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, eles não nos acusam mais. Lutamos contra ele a cada dia, neste corpo mortal, neste corpo perecível, neste corpo corruptível. Mas ele tem tempo determinado, ele tem um prazo de validade. Um dia este corpo será jogado à sepultura, e um novo corpo incorruptível será revestido de glória, e nunca mais sofrerá. Isso por quê? Por causa deste que fez justiça nossa, esse que se fez justiça nossa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é vida e que veio dar vida ao seu povo. Ele que é o trigo que veio fartar a mesa dos famintos. Ele que é luz que veio dissipar as trevas. Ele é o Senhor nosso, a nossa salvação, a nossa justiça. A Ele seja honra, seja glória, seja o louvor, pelos séculos dos séculos. Entendamos, amados, entendamos aquele que é o autor da palavra. Entendamos e sejamos fiéis na proclamação da palavra. Entendamos e vivamos na ação da palavra viva em nós. O verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós, está presente conosco, fortalecendo, animando a nossa caminhada, sustentando o nosso braço, ainda que por vezes tropeçando nas pedras, ainda que por vezes escorregando nas dificuldades da vida, chorando com os que choram, entendendo as lutas e o sofrimento, mas olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. A Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, obrigado por este momento de reflexão da Tua palavra. Obrigado, Pai, por este privilégio que temos, ó Deus, de sermos instruídos, de sermos fortalecidos, de sermos alentados por Tua palavra santa. Ela que é viva e eficaz, ela que é cortante e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, apta para discernir, apta para dividir entre alma e espírito, apta para discernir o
desenvolvimento da nossa vida, as questões da nossa vida, somente a Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos, suplicamos, ó Deus, a aplicação prática no nosso viver diário desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Suplicamos, ó Deus, a Tua bênção sobre este concílio que aqui inicia a sua reunião. Pedimos, ó Deus, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode encerrar. Vamos ficar de pé então, amados irmãos. Nós vamos encerrar este momento devocional com uma abertura da nossa 12ª RO. Eu vou pedir ao nosso irmão reverendo Wilkins que eleve a sua voz orando mais uma vez, e nós vamos impetrar a bênção do Senhor. Vamos orar. Traz ao nosso coração o desejo de continuar procurando fazer melhor a Tua vontade, sabendo, ó Deus, que somos imperfeitos e caminhamos em meio a um povo imperfeito, mas Tu és o perfeito. Aleluia. Que nos conduz, que nos leva à Tua presença, que toca a nossa alma e o nosso coração. Pai, como igreja Tua, nós queremos sempre buscar ter sensibilidade para que, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que essa palavra nos mova, ó Deus, a não ficarmos apenas a contemplar as letras, mas que a Tua igreja também ela procure a Tua presença, a fim de que, encontrando o Senhor, encontre um verdadeiro tesouro e desfrute deste tesouro, ó Deus, como algo precioso, como aquela dracma perdida que foi buscada e jamais trouxe tanta alegria quanto o encontro de tê-la novamente. Talvez nós precisemos, ó Deus, estar nos reencontrando com o Senhor, de modo que, assim fortalecidos e por esse encontro iluminados e transformados, mudados e revestidos, possamos, ó Deus, também oferecer o melhor do Senhor para a vida daqueles que estão ao redor de todos nós. Concede-nos a graça, ó Deus, de termos uma reunião com a Tua santa paz, com a direção gloriosa do Senhor, com a Tua presença bendita, sendo, ó Deus, com cada conciliar, com cada pastor, presbítero, com cada irmão, concedendo-nos, ó Deus, a Tua paz e a Tua graça. Nós oramos, ó Pai, em Cristo Jesus, dizendo amém. Amém, ó Pai. Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações, a comunhão, o poder, a companhia, a iluminação do doce Espírito de Deus seja convosco, querido irmão, querida irmã, e convosco permaneça até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Amém. Os conciliares permanecerão aqui? Vai ser aqui mesmo, né? Então tá ok.